O vídeo de hoje não é uma crítica do filme E o Vento Levou, mas sim uma abordagem de alguns elementos racistas contidos nesse filme e tentando aí fazer uma reflexão se é possível continuar gostando dessa obra mesmo tendo esses elementos. Hollywood big shot's gonna give you what you want. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. Frankly, my dear, I don't give a damn. Primeiro, é importante a gente refletir que todo filme é um retrato da época em que foi feito, não necessariamente da época que aborda, ou quase nunca da época que aborda, né? Por exemplo, E o Vento Levou é um filme passado na época da Guerra de Secessão, da Guerra Civil Norte-Americana, mas ele reflete o tempo de 1939, o fim da década de 30, aquele momento do apogeu do cinema clássico americano, à beira da Segunda Guerra Mundial, à beira de um momento de transformação. A gente sabe que depois, com a vinda da Segunda Guerra, com as transformações sociais, nada mais seria o mesmo no cinema, né? Essas transformações seriam refletidas na estética cinematográfica, nas abordagens cinematográficas. E O Vento Levou, ele ainda reflete uma estética anterior, uma estética de sonho, uma fuga realmente, o que está também contido no tema do filme, né? Essa ideia do que foi levado pelo vento, do tempo perdido, né? Como diz já as palavras, aquele texto, né? No início desse épico hollywoodiano, cheio de cores fortes, que reflete também o olhar de uma menina mimada sulista que vai passar por uma série de transformações e vai se chocar, digamos assim, com um mundo real a partir do rompimento da guerra, né, da guerra de secessão. Então é interessante a gente pensar o filme nesse formato também. É a transformação de um olhar dessa garota. E claro que os elementos racistas, alguns estereótipos, o tratamento do negro, né, aqui deixando muito claro que é o racismo contra o negro, sobretudo, né, na questão dos escravos sulistas que colhiam algodão e que trabalhavam como criados nas casas dos brancos nos Estados Unidos do Sul, aí já naquele momento que está explodindo a guerra. Ainda que existam pessoas que possam dizer, mas espera aí, esse filme ele está refletindo, ele está mostrando uma realidade daquele sul um pouco nostálgico, digamos assim, da cabeça daquela menina branca, uma realidade de que existiam os escravos. É verdade, né? Os escravos existiam naquele sul retratado pelo filme, mas a questão central aí, e isso explica porque este é um filme racista, é na abordagem do negro, na forma como o negro é retratado. E claro que isso não está só no filme O Vento Levou, existem inúmeros filmes dessa época, ou mesmo feitos depois, que retratam, antes também, né? Que retratam o negro de uma maneira deturpada, ou de novo, né? Enquadrando sempre o negro em alguns estereótipos, alguns tipos comuns. Ou aquele negro abobalhado, que sempre, né, ali a sombra do homem branco, como um capataz servil, né, do homem branco. E tem também aquele estereótipo da criada negra mandona, né, que trabalha na casa, que serve de uma espécie de consciência que assiste a tudo, mas que não pode transformar nada no fundo, né? Que aqui é encabeçada pela Hattie McDaniel e que é, junto com a personagem da Scarlett, a personagem mais forte desse filme, né? Ironicamente, uma das personagens mais fortes, talvez a segunda mais forte, é uma mulher negra. E ela acabou sendo a primeira afro-americana a ganhar um Oscar. Em um período, obviamente, racista, durante em uma cerimônia em que ela teve de se sentar separadamente. Vamos lembrar que na época a Hattie McDaniel não pôde ir na pré-estreia do filme O Vento Levou, etc, etc, etc. Que fique bem claro, quando eu digo que um filme retrata a época em que ele foi feito, não significa que eu estou tentando amenizar o conteúdo racista que esse filme pode vir a ter. Quero deixar isso muito bem claro para que não haja confusão aqui. Mas quero dizer com isso que nós, espectadores, hoje em 2020, nós precisamos fazer um exercício de entendimento também quando a gente vê um filme dessa época, para tentar entender a cabeça daqueles homens nessa época e os seus problemas também. Né? Eu sei que é um exercício difícil,
hoje, né? E, tristemente, nós ainda vivemos em um tempo em que ainda não conseguimos superar alguns estereótipos no cinema, não só em relação aos negros. E claro que quando a gente assiste um filme desse, de 1939, a partir de um olhar nosso, da nossa sociedade de hoje, um olhar que nos compõe, é sempre conflituoso, obviamente, né? Sempre surgem elementos que podem, em algum momento, nos constranger até, né? Nos confrontar e fazer com que a gente até goste menos de um filme devido a uma composição que ele coloca, a um estereótipo que ele expõe de uma pessoa, de um local ou mesmo de uma época. O negro no cinema, sobretudo no cinema clássico americano, ele sempre foi colocado dentro de alguns estereótipos. E isso, na minha visão, não pode escapar à visão crítica. Quando a gente assiste um filme, não dá simplesmente para ignorar esses elementos, porque é uma maneira em que ele está sendo retratado, é uma maneira em que uma personagem está sendo retratada, mesmo quando uma personagem menor. Eu posso dar um exemplo, inclusive, de um filme anterior ao E o Vento Levou, um filme do John Ford chamado Juice Priest. Esse filme, ele tem um personagem negro que me incomodou muito quando eu assisti, que é aquele negro abobalhado, servil, que parece um pouco idiotizado mesmo, né, e que fica seguindo ali o seu amo, o seu mestre, que é o juiz, o personagem título do filme. É coadjuvante, não tem muitas participações no filme, né? Mas incomoda, óbvio que incomoda quando a gente percebe ele sendo retratado daquela maneira. Eu vou citar aqui para vocês, e vou indicar, inclusive, um livro. Esse livro aqui, ó, chamado Crítica da Imagem Eurocêntrica. Esse livro é muito interessante. É da Ella Shohat e do Robert Stan. O Robert Stan é um teórico, um crítico muito bom. E eles fazem aqui uma análise muito profunda dos estereótipos e da maneira como o cinema abordou algumas culturas, alguns povos. E, em um determinado ponto do livro, que eu separei aqui, que eu vou ler, eles trazem alguns desses estereótipos. E eu vou citar para vocês alguns deles. Ó, o David Bugle, que é o primeiro que eles citam aqui, fez um levantamento das representações de negros no cinema de Hollywood, dando atenção ao conflito desigual entre os atores negros e os papéis estereotipados que lhes são oferecidos. Ele identifica 5 estereótipos principais. São eles: o empregado servil. Aqui ele vai citar que remonta ao pai Tomás, né, o protagonista de A Cabana do Pai Tomás. O segundo ponto, o negro ingênuo, um tipo que se subdivide em dois: a figura do palhaço inofensivo, de olhos esbugalhados, e o filósofo simplório, mas simpático. Eu acho que aqui dá pra gente enquadrar o personagem que eu citei do filme Juice Priest. O 3, quinto ponto, o mulato trágico, entre aspas aqui, em geral uma mulher, vítima da herança racial dupla, que tenta passar por branca, em filmes como O que a Carne Herda, ou Imitação da Vida do Douglas Sirk, que é um grande melodrama do cinema e tem realmente, né, essa personagem que não aceita a própria cor da pele. Ou o mulato demonizado, ambicioso e pouco confiável, como o Silas Lynch do filme O Nascimento de uma Nação, né? O clássico do D.W. Griffith, mas sempre muito discutido esse filme, né? Também por apresentar questões racistas, inclusive muito mais agressivas do que O Vento Levou. A Meme, né? A quarta agora, tá? Quarto ponto, quarto estereótipo. A Meme, a figura feminina da empregada gorda, falante, mas de bom coração, que serve para reunir os outros membros da casa. Claro que o exemplo óbvio é a Hattie McDaniel, de O Vento Levou, que eu já comentei sobre ela aqui, né? E quinto ponto, o negro brutal e hipersexualizado, uma figura ameaçadora que era comum no teatro e cuja personificação mais famosa é o Gus, de novo, de O Nascimento de uma Nação. O cinema incorpora isso. Isso não nasceu com o cinema. Isso é uma imagem, uma falsa imagem de uma sociedade branca racista, que acaba sendo incorporada como um elemento incorporado para o cinema. E pode ser visto, né, são elementos, são figuras aí que podem ser vistas em diversos e diferentes filmes.
Quero trazer um outro livro também para comentar com vocês, que eu gosto muito desse livro. Ele saiu, foi lançado nos anos 90, mas eu acho que dá para encontrar em sebo ainda, não deve ser muito difícil. E ele traz várias abordagens de diferentes filmes. É esse livro aqui, ó. Passado Imperfeito, a história no cinema, fazendo uma relação de história e cinema. Lembrando, gente, que esses dois livros que eu estou citando não são livros de crítica de cinema, tá? O primeiro que eu citei aqui, ele vai muito mais para o lado da sociologia, da antropologia, principalmente, e esse aqui, ele vai muito mais para o caminho da história, analisar os filmes a partir da história, né? E aqui tem um capítulo dedicado ao filme E o Vento Levou, escrito pela escritora Catherine Clinton. E essa Catherine Clinton, ela tem vários livros, inclusive, abordando a questão da mulher na Guerra Civil Americana. E, então ela sabe do que ela está falando, e aqui ela está abordando o filme E o Vento Levou. Tá? Eu quero trazer aqui um trecho um pouco longo, mas eu vou ler para vocês, que eu acho muito interessante desse livro, que ela diz o seguinte: o aspecto mais controverso do filme E o Vento Levou continua sendo a maneira como trata as relações entre as raças. E o Vento Levou talvez tenha sido o primeiro filme passado nas plantações a mostrar personagens afro-americanos que não começam de repente a cantar. Mas ainda assim, ele reflete a visão da experiência afro-americana que o historiador U.B. Phillips chamou de plantação com clima de escolinha, entre aspas, mostrando os, entre aspas, escurinhos, lépidos, fagueiros e leais aos seus donos bonzinhos. Essa visão determinou os estudos de história nos Estados Unidos na primeira metade do nosso século. Mesmo tendo conferenciado com o órgão americano para a causa da população negra, o produtor, o David O. Selznick, preferiu concentrar-se no público branco, não nos contestadores negros, e o filme reflete a sua visão cavalheiresca do produtor. Né? E se tem um autor em O Vento Levou, claro, esse autor é o Selznick, é o produtor da obra, não os diretores. Né? Vamos lembrar que a gente está nos anos 30 ainda, nos Estados Unidos, aquele sistema de estúdios em que o produtor tinha a última palavra. O contraponto cômico de Pork, né, ela vai citar aqui os estereótipos, né? A fidelidade de Big Sam, a imbecilidade da Prissy, aquela negra, né, a menininha que acompanha a Scarlett em Atlanta, e a fidelidade da Mammy refletem a traição tipicamente hollywoodiana aos afro-americanos. O contrapeso do filme está nas imagens secundárias. Crianças escravas abanam belas adormecidas. Nessa cena é muito forte. Um escravo leal é recompensado com o relógio do seu falecido dono. Um aventureiro negro arreganha os dentes e leva em sua rica carruagem um branco inescrupuloso. Escravos alforriados riem à solta ante a promessa de 40 acres de terra e um jumento, se, entre aspas, votarem igual aos amigos, fecha aspas. O filme jamais tenta destacar as lutas raciais da época, nem se esforçou para abordar os desafios lançados de maneira articulada e eloquente pelos afro-americanos em busca de sua própria autonomia. Este contexto de O Vento Levou, do tipo, abre aspas, todos os negros eram devotados, inocentes como crianças, fecha aspas, não contraria em absoluto o sensacionalismo cinematográfico exemplificado por filmes anteriores, como O Nascimento de uma Nação, de D.W. Griffith, com suas caricaturas de bestialidade pintadas de negro. Também não aborda as modernas preocupações com o tratamento dispensado aos afro-americanos. A interpretação de Hattie McDaniel como Mammy pode ter lhe valido um cobiçado Oscar em 1939, mas por causa das leis segregacionistas do estado da Geórgia, e isso eu já citei aqui, né? Ela não pôde sequer comparecer à estreia do filme em Atlanta. Décadas mais tarde, esse ponto do texto eu acho interessante. Décadas mais tarde, Malcolm X relembraria sua condescendência quando assistiu ao filme pela primeira vez em um cinema de Detroit. E O Vento Levou continua a incitar revolta e desconforto ao submeter novas gerações
aos seus estereótipos racistas. Quando a gente se coloca para analisar um filme, claro que a gente vai fazer um julgamento a partir do nosso olhar, um julgamento a partir da nossa bagagem. Se um psicólogo, um antropólogo, um sociólogo assiste um filme como O Vento Levou, claro que cada um deles, dependendo da sua formação, cada um fará uma interpretação ou uma análise diferente, e eles podem ou não vir a gostar do filme. E eles não estão errados se eles gostarem ou não gostarem, não importa. Mas o que eu quero dizer é que cada pessoa traz na sua bagagem um olhar e vai receber e interpretar a obra de uma maneira diferente. No meu caso, a minha análise ela se detém principalmente na questão visual, na questão cinematográfica, ainda que, claro, eu reconheça que as questões do racismo estão ali embutidas e elas passam também pela questão visual, obviamente, a representação do negro que está na tela. E depois de tudo que eu coloquei aqui, de todos esses problemas da representação do negro do cinema, dos estereótipos, eu acho que muita gente esperava de mim uma outra resposta, mas a minha resposta é sim, né? Respondendo aí a pergunta que eu coloquei no vídeo, é possível gostar de O Vento Levou, mesmo reconhecendo que esse filme tem elementos racistas? Sim, é possível. É possível porque o meu olhar, e eu estou falando no meu caso, tá? De uma pessoa que se coloca para analisar filmes e se aprofundar no cinema, o meu olhar ele é muito mais cinemático, ele tem muito mais a ver com o visual, com o cinema, com a arte em si, do que um olhar propriamente sociológico ou antropológico. Se a gente se prender à questão do visual, da composição desse cinema, a gente vai entender que sim, que O Vento Levou, apesar de tudo isso, ele é e continua sendo um grande filme. Conviver com essas contradições e entender essas contradições, eu acho que é o exercício crítico mais difícil que existe. Quando a gente se apega a um conteúdo de um determinado filme e muitas vezes não se atém tanto à sua forma, o seu visual, a gente tende a demolir e a derrubar muitas coisas que poderiam ter sim uma validade, que tem uma validade, inegavelmente. O Vento Levou, apesar de todos os seus problemas, ele é um filme riquíssimo em termos de visual. Ele é um grande filme hollywoodiano, apesar de tudo isso, de representar ali uma época, né? A partir do olhar de um produtor branco, né? Que estava errado em muitos pontos, está errado em muitos pontos, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que esse exercício crítico de entendimento da grandeza da composição e do poder de uma composição e perceber o quanto a arte ela pode ser grande, nos impondo contradições e nos confrontando com determinadas abordagens, eu acho que esse é o grande exercício crítico a ser feito quando a gente vê um filme como E o Vento Levou. Porque alguns filmes ficam e entram para a história, filmes como, já citado agora, né, O Nascimento de uma Nação e O Vento Levou. Vou citar um exemplo clássico também que eu já abordei em vídeo passado. Assistam aí, tá? Voltem aí nos vídeos aí. O Triunfo da Vontade, da Leni Riefenstahl, que é um filme muito citado, um documentário nesse caso, sobre a questão do partido nazista. Cabe a nós, espectadores, compreender, entender, julgar, criticar, apontar os problemas quando a gente assiste uma obra, sempre entendendo que aquilo é, antes de mais nada, um produto estético, o produto de um tempo, de um olhar, de um autor, né? Ainda que um filme como O Vento Levou tem tantas mãos ali mexendo, mas eu ainda acredito que existe ali um mentor, e esse mentor, no caso do filme, desse filme, é o David O. Selznick, né? O homem por trás dessa realização. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Semana que vem eu tô de volta com mais filmes e sempre com mais alguma discussão, alguma reflexão, alguma provocação, por que não? Concordou ou não com esse vídeo, coloque aí suas mensagens, continue seguindo o canal e a gente sempre se vê por aqui. Um abraço.